eu sou Marcos, estou aqui novamente para começar a conversar um pouco com vocês, e hoje eu vou falar um pouquinho do assunto de aquilo que quando eu encontro com o outro e acabo derramando algo que eu não gostaria de derramar, ou quando eu encontro com o outro e algo me simpatiza e me traz uma alegria, um prazer, um contato agradável. Nessa relação de encontrar-se com o outro, daquilo que eu manifesto com o outro, às vezes é uma relação que envolve uma dor, uma falta, uma carência, que eu trago às vezes da infância, que o sujeito não conseguiu construir um afeto positivo. E às vezes, em certo sentido, ele projeta no outro aquilo que lhe falta, aquilo que ele sente que percebe se completar. Então ele vê no outro uma projeção de um ideal que ele gostaria de atingir. E nesse ideal ele pode desenvolver um certo sentimento de ciúme, ele pode desenvolver um sentimento de empatia, de admiração, de apreço, e querer ser igual ao outro, ou querer também desenvolver um sentimento de uma certa sentimento de raiva, querer eliminar o outro. Então, nesse desejo de ver a projeção do que não gosta internamente e aquilo que ele gostaria de atingir, às vezes nesse momento em que ele projeta no outro e introjeta essa imagem psíquica, mental, ele acaba desenvolvendo uma relação um pouco agressiva em alguns momentos, né? Ele pode desenvolver uma relação empática se aquilo que ele vê no outro é uma imagem que ele traz de uma figura boa, de uma figura paterna ou materna saudável dele. Mas se ele projeta no outro e ele traz uma imagem que não é agradável, que ele não gostaria de ser, não gostaria de ter, ele acaba entrando num embate desafiador do outro. E nessa luta, nessa disputa, ele entra no envolvimento de um sentimento que ele gostaria tanto de aniquilar o outro, para poder absorver ou tomar do outro aquele sentido e aquela sensação de que ele conseguiu resolver algo para a sua sobrevivência. Então é um envolvimento de uma luta que se disputa, às vezes na agressividade, o outro na sua defesa, no seu medo. Então um impõe o outro esse desejo de aniquilar, principalmente aquele que tem a força, tem o desejo de superar, de manipular, de dominar, de exercer esse poder sobre o outro. E sempre as relações que são de amizade, dentro da família, entre irmãos, às vezes entre esposo, companheiro, namorado, às vezes tem essa relação de um pouco de disputa. É como se tivesse tanto de um lado esse caçador que deseja dominar, como do outro lado essa presa com medo de ser dominado. E esse envolvimento da presa e do caçador envolve um sentimento, uma relação de agressividade e um sentimento de domínio, de querer se apropriar emocionalmente daquilo que o outro tem, e também a defesa da presa, no desejo de sobreviver também, ela ataca, ela agride para a sua própria sobrevivência. Então essa escalada às vezes da discussão, do embate, que a gente envolve muito com certas ira, né? Certo desejo de aniquilar, de fazer com que o outro se diminua, para que um saia vitorioso nessa disputa, nessa briga, nesse envolvimento, né? Que não é nada saudável. Então isso cria um ciclo vicioso, onde quem está se defendendo, quem está se protegendo, também acaba se defendendo com uma certa ameaça, com uma certa agressividade. E ele se torna agressor.
E o agressor, nesse momento, ele acaba sendo ameaçado pela imponente, né, pela força que vem dessa pessoa que está sendo ameaçada, está sendo coagida. Então ele acaba também sentindo a pressão e acaba aumentando a sua agressividade. E essa disputa, essa luta cresce, evolui com uma intensidade tão grande que ela pode ocorrer num estágio, atingir um estágio em que alguém pode sair extremamente ferido fisicamente ou levar até, como a gente sempre vê aí nas reportagens, nas imprensas, em alguns fatos até na vizinhança nossa, o fato de chegar a agredir e alguém perder a vida por causa de uma discussão que levou-se ao fim da vida, da morte de alguém. Então, esse processo ele só consegue ser amenizado quando um ou outro começa a quebrar esse ciclo e se envolver com um estado emocional empático, desenvolver a empatia, desenvolver um pouco de ponderar. E nessa empatia, olha com um olhar mais caridoso, tanto para quem está sendo a vítima no processo, como para quem está sendo o ameaçador, o agressor. E quando esse olhar empático ele se envolve nessa relação, o agressor também pode começar a desenvolver, a alcançar níveis melhores dessa empatia. E é assim que esse quadro pode se amenizar. E nós vemos muito, né, diariamente, essa luta entre o bem e o mal, a luta onde alguém tem que sair vencedor. E essa luta onde alguém tem que sair vencedor, seja ela com o casal, seja ela na força do pai e filho, dentre irmãos, não se chega a lugar nenhum a não ser o rompimento dessa relação, o parto dessa relação, e alguém acaba saindo, acaba tendo uma perda de amizade, uma perda do companheiro, uma perda daquele relacionamento. E às vezes a gente vê nessa disputa dentro de relacionamentos que são muito, assim, foram realizados, foram iniciados, foram trabalhados com muito amor, com muito carinho. E aí, dependendo de um ponto de vista, de um aspecto que está sendo colocado, que está sendo positivo, o outro não quer, apresenta a sua própria visão, ou não quer aceitar a visão do outro, ou não entra numa situação empática, né, onde cada um tem as suas ideias, tem os seus pensamentos, e um quer convencer o outro de tal maneira, às vezes até com o sentido da truculência, né, desse poder, desse ódio, dessa raiva, que vai predominando em determinada escala as relações que são trabalhosas. E eu trago para vocês assim, a percepção de procurar entender, esse assunto é muito profundo, mas compreender o momento em que você está escalando uma relação, entrando numa escala de um embate, onde não vai ter um vencedor, só vai ter perdedor. E nesse momento em que a gente não consegue lidar com a relação, é porque a nossa criança ferida, a nossa criança que está sendo coagida diante do outro, é que ela se expõe de maneira talvez rebelde, talvez agressiva, para tentar também convencer o outro das suas razões, dos seus conceitos, dos seus preconceitos. E o adulto ali fica distante. E às vezes as pessoas têm uma idade, uma maturidade física, né? E nessa relação, nesse momento, age com a idade mental regressiva da sua infância. Traz a dor da sua infância e busca essa memória
de algo que sofreu ali na infância e acaba tendo essa relação projetiva e introjetiva que acaba desencadeando momentos difíceis e trabalhosos nas relações. Então, é você perceber que quando o adulto está entrando numa relação, está conversando, está dialogando, eles procuram observar um pouco do lado que é mais real ou mais verdadeiro, entra nessa conexão, para poder obter que lado que está a razão. Se não consegue entrar nesse ponto, é melhor dar uma parada, não tocar no assunto, entender que o outro não está no momento de conversar aquele assunto, e é melhor dar uma pausa e no outro momento, se for oportuno, voltar a tocar naquele assunto com muito mais cuidado, sendo cuidadoso na maneira com que fala, né, sendo também menos agressivo, porque às vezes o homem entende a agressividade como uma coação, como uma vergonha. E o homem ele tem um lado dele, né, do masculino, de que se ele for humilhado, ele vai passar para a agressão. E a mulher, por outro lado, se ela se sentir que ela está sendo desamparada, que não está sendo acolhida, ela também vai procurar a reagir com determinada pressão e opressão. Então fica aí um pouquinho e a gente está sempre aqui postando algo para vocês e até o próximo assunto, se Deus quiser. Um abraço a todos.